Shalom, queridos, graça e paz. Me chamo Pastor Alessandro Barros e na manhã deste dia eu venho trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Amém? A palavra que eu tenho para nós hoje, na manhã deste dia, é uma palavra específica para aqueles que têm tentado fazer de tudo dar certo na sua vida, mas não têm alcançado seus objetivos, não têm chegado a lugar nenhum, ciclos se fecham, ciclos se abrem e você continua com a sua vida estagnada, parada. Nada acontece, nada muda, os anos se passam, as histórias se repetem. E na manhã de hoje eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Principalmente para você que tem desistido ou tem tentado parar e tem dito para você que não quer mais prosseguir, não quer mais tentar, não quer mais continuar, seja lá de que forma, está frustrado dentro do emprego, dentro de um relacionamento, você que quer abandonar sua casa, largar seu esposo, largar sua esposa, largar sua família, abandonar seu emprego, porque está cansado, porque está fadigado, porque você luta e parece que nada muda. Pois bem, o texto de Lucas, capítulo 5, o verso 1 vai nos narrar a história sobre a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Bem conhecemos esse texto que vai narrar para nós a história de um homem que se chamava Pedro, pescador de uma aldeia próxima a uma cidadezinha chamada Genezaré. Jesus, após a morte de João, ele assume o seu ministério. E Jesus então começa a sua longa jornada de pregações de convencimento para aqueles que acreditavam que verdadeiramente ele era o Messias. Jesus então está passando à beira de um largo chamado Genezaré. Muitos vão chamar o Mar da Galileia, como você preferir. Jesus então se depara com uma cena. Ali está Pedro e os seus amigos que estão retornando depois de uma longa noite, uma longa madrugada de pescaria. Pescaram-se a noite toda nos lugares onde eles sabiam que o peixe estava. O texto vai dizer que Pedro era um pescador experiente, talvez o melhor pescador que existia naquela aldeia. Por isso que muitos queriam estar na companhia de Pedro, porque Pedro sabia onde o peixe estava. Mas parece que naquela noite alguma coisa saiu errado, porque Pedro, o texto vai dizer que ele pesca a noite inteira e nada ele consegue pegar. E isso me traz uma reflexão sobre o texto de Lucas, capítulo 1, que narra muito bem a história. Que Jesus, quando vê eles chegarem à beira do lago, frustrados, abatidos, cansados, decepcionados, porque pescavam ou pescaram a noite inteira e nada aconteceu.
Então Jesus pede o barco de Pedro emprestado e ele começa a fazer um dos seus melhores discursos. Ele começa a pregar o evangelho com muita ênfase, com muita autoridade, com muita propriedade, que inclusive é com essa mesma propriedade e autoridade que eu venho aqui hoje fazer esse vídeo, para que a sua vida nunca mais seja a mesma a partir de hoje. São exatamente 11h56 do dia 27 de julho de 2026. Marque essa data, você que está assistindo esse vídeo, que a partir de hoje eu vou profetizar sobre a sua vida, e a sua vida nunca mais ela será a mesma. E você vai testemunhar daquilo que Jesus fez na sua vida através desse vídeo. Pois bem, qual é o ensinamento que nós temos acerca do capítulo 5, verso 1 até o verso 11 do Evangelho de Lucas? Pedro pesca a noite inteira, chega à beira do mar, cansado, desanimado, como já mencionei aqui anteriormente, que essa era a situação que ele se encontrava, cansado, triste, abatido, fadigado. E talvez aquela noite que Pedro entrou no barco, ele estava contando como uma das suas melhores pescarias, porque talvez o dia seguinte ele tinha os seus compromissos, ele tinha as suas responsabilidades, ele tinha que arcar com a sua palavra. Porém, Pedro chega e percebe-se que ele está em uma situação difícil, porque não consegue alcançar o seu objetivo. Porém, depois que Pedro ouve a mensagem que Jesus prega à beira do lago, Jesus dá uma ordem para Pedro. Qual era a ordem? Jesus dá uma palavra de direcionamento. Jesus dá uma palavra de escape para a vida de Pedro. Jesus então manda que ele volte ao mar. Jesus dá uma ordem que ele volte em águas profundas e lance novamente a sua rede no mar. Pedro então questiona com Jesus sobre o seu cansaço, sobre a sua fadiga. Pedro questiona com Jesus que ele já fez isso a noite inteira e que ele não teve sucesso. Porém, Pedro agora reconhece que o poder das palavras de Jesus tem significados muito importantes. Porque quando Jesus pregava, a sua voz era como o som de muitas águas. As palavras usadas pelo mestre, ela atravessava, ela penetrava entre a alma, o espírito e o corpo, as juntas e as medulas, e fazia efeito na vida das pessoas. Então Pedro agora, ele olha para Jesus e diz para Jesus: Senhor, eu já fiz isso a noite inteira, mas mediante as tuas palavras, em obediência ao Senhor, eu vou retornar ao mar e eu vou lançar a rede de novo. E assim ele faz. Ele pega o seu barco, retorna ao mar novamente. E ele vai às águas profundas, como Jesus havia direcionado. E quando Pedro lança a rede, que ele puxa a rede novamente, ele não acredita no que ele vê. O texto vai dizer que ele pegou, naquela pescaria, uma quantidade de peixes tão grande, que ele precisou acionar os outros barquinhos que estavam em volta do seu barco, para que pudesse ajudar ele a puxar a rede e a retirar a quantidade de peixe, porque era tão grande e a pesca foi tão maravilhosa, que ele precisou de ajuda para lançar os peixes dentro do seu barco. Aqui nós temos uma lição para nós no dia de hoje. Talvez você que está ouvindo esse vídeo aí agora já fez de tudo, já usou todos os seus mecanismos
já usou toda a sua habilidade, já usou todo o seu conhecimento para conquistar algo importante na sua vida, mas parece que você, todas as vezes que tenta, você se frustra porque nada acontece, porque nada muda. Porém, eu quero te deixar aqui nesta manhã desse dia uma convicção que Pedro, ele só conseguiu porque ele foi fazer o que precisava, mediante a orientação de Jesus. Talvez você que tenha tentado lutar tanto, passa aí noites, madrugadas acordado, tentando achar uma saída para o seu problema, para a sua dificuldade, e você não acha a saída. Você perde noites de sono. A enfermidade bateu na sua porta. O desemprego se alojou dentro da sua casa. O desespero é grande e você não sabe o que fazer. Mas hoje, Deus te trouxe a esse vídeo para te dar um conselho, para te dar um direcionamento. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz de Deus. Porque o Espírito Santo, ele está aí bem pertinho de você, disposto a te dar um direcionamento, uma orientação no que você tem que fazer no dia de hoje para que esse problema, para que essa situação mude, para que a bênção do Senhor te alcance, para que a prosperidade chegue na sua casa, para que aquela consulta que você vá hoje confunda a medicina, para que aquela bênção que você está esperando seja alcançada por você. Eu te dou um conselho na manhã de hoje. Antes de sair da sua casa para qualquer responsabilidade, para qualquer compromisso, entra dentro do seu quarto, fecha a sua porta, conversa com Deus, que Ele há de trazer uma palavra de direcionamento para o seu coração. O Velho Testamento vai nos trazer uma experiência vivida por um homem chamado Esdras, no capítulo 8 e o verso 21, e depois também o verso 31. Esdras, um sacerdote que foi chamado por Deus, e a responsabilidade dele era transportar os judeus do cativeiro de Babilônia de volta para Jerusalém. Porém, Esdras sabia que na sua trajetória, no caminho que ele tinha que seguir de Babilônia para Jerusalém, ele poderia encontrar outros inimigos, outros exércitos que pudessem dar cabo à vida dos judeus que estavam ali sendo transportados de volta para Jerusalém. Então o livro de Esdras, no capítulo 8, vai dizer que Esdras, ele se envergonhou de pedir ao rei exército, cavalos e cavaleiros, porque ele havia dito ao rei que ele tinha convicção que a boa mão do nosso Deus o conduziria o povo debaixo de segurança até o seu lugar de destino. Então o que Esdras faz? Esdras chega à beira de um rio, chamado Rio Ahava. E naquele dia, ele apregoa um jejum junto ao rio Ahava. E ele pede a Deus que Deus o conduzisse, ele e os seus filhos e todo o seu povo, em segurança. Aí vai dizer assim o verso 21 para mim e para você, ó. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Talvez você acordou hoje de manhã, mas não teve tempo nem sequer de dobrar o seu joelho, ou de curvar a sua cabeça e de fazer uma oração, de pedir a Deus um direcionamento, um dia próspero, abençoado. Mas eu quero te pedir, onde quer que você esteja agora, pare. Procura um lugar mais seguro
que você possa estar, ou mesmo em pensamento, você que está dentro do trem, do coletivo, do avião, do carro, pare e faça uma oração. E peça perdão a Deus, porque você saiu de casa na correria, não teve tempo, não pensou, não leu um texto, não fez uma oração, não pediu um direcionamento a Deus. Mas para onde você estiver agora e faça essa oração. Peça a Deus que lhe dê caminhos direito, que lhe dê direcionamento. Assim como Deus deu uma palavra de direcionamento para Pedro, e mesmo em meio à turbulência, em meio à frustração, em meio à decepção, Pedro ouviu a voz de Deus e encontrou uma saída para a sua situação. Assim como fez Esdras, ele se humilhou diante de Deus e pediu a Deus que lhe desse caminho direito para ele, seus filhos e todos aqueles que estavam na sua companhia de volta para Jerusalém. Aí lá no verso 31, vai dizer assim, e partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou da mão dos inimigos, dos que nos armavam cilada pelo caminho. Olha o perigo que corremos, como saímos de dentro das nossas casas. Acordamos pela manhã e não pedimos a Deus uma proteção divina. Não pedimos a Deus que os seus anjos acampem ao nosso redor para nos guardar, para nos livrar. Ou nem mesmo em pensamentos lemos algo que pedíssemos a Deus a sua proteção. E Esdras agora é testemunha de que ele chegou no seu destino de forma segura, de forma tranquila. Ele chegou em paz, porque lá atrás ele confiou no Senhor. Ele entregou o seu caminho ao Senhor e o Senhor lhe concedeu a benevolência do céu. Então a palavra de Deus que eu tenho para você hoje é: entrega os seus dias na mão do Senhor, para que você tenha paz, para que você tenha longanimidade, para que a misericórdia do Senhor te alcance. Busque a Deus, jejue, ore, entregue o seu dia nas mãos do Senhor, para que ele seja próspero, para que você alcance a felicidade que você procura, que você alcance a bênção da parte de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Amém.